Fala pessoal, vamos aqui iniciar a nossa resolução de questões aqui para a Guarda Civil de Sobral. Tá? Um concurso que está perto de acontecer, a gente vai resolver algumas questões de direito administrativo. Bacana? Vamos aqui à nossa primeira questão. Questão que caiu aqui em 2019, né, para agente administrativo, Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. Assinale a alternativa que preencha a lacuna abaixo corretamente. A administração pública em sentido abarca sobre o aspecto subjetivo apenas os órgãos administrativos e sobre o aspecto objetivo apenas a função administrativa. Pessoal, quando a gente fala em administração pública em sentido estrito, tá? Ela vai se resumir, tá, a o aspecto subjetivo e objetivo. No caso, o aspecto subjetivo relacionado aos órgãos e os agentes. Aspectos objetivos são as próprias atividades em si da administração. São as próprias atividades, ou seja, no aspecto objetivo. Os órgãos, os prédios e as pessoas que trabalham é o aspecto subjetivo. Certo? Então, a administração pública em sentido estrito, mais específico, se resume a isso. No caso do aspecto objetivo, apenas a função administrativa e no aspecto subjetivo, apenas os órgãos administrativos. Quando a gente fala em sentido amplo, a gente engloba até a questão política, né? Os agentes políticos. Mas quando a gente se restringe somente aos órgãos administrativos e às funções administrativas, são as atividades típicas, tá? Excluindo órgãos do governo, ó, principal característica, ó, a gente exclui os órgãos do governo. Quando você exclui os órgãos do governo e deixa somente os órgãos administrativos, você está falando em administração em sentido estrito. Se você inclui os órgãos do governo em sentido amplo. Beleza? Próxima questão. O estudo do objeto do direito administrativo busca identificar os atos ou situações regulamentadas pelas normas, sendo que no Brasil o objeto possui grande amplitude. Conforme Di Pietro, é o chamado direito administrativo descritivo, em que o objeto do direito administrativo compreende, exceto... Pessoal, qual é o objeto de estudo do direito administrativo? Para que é que serve o direito administrativo? O direito administrativo, ele também estuda as relações internas entre os órgãos e as entidades administrativas. Correto? Então, o direito administrativo ele estuda o relacionamento entre os órgãos da administração pública e as entidades administrativas. Prestação de serviço público mediante contrato. Sim, quando é feito um contrato para prestar serviço público para o Estado, é feito lá em uma licitação, tudo isso aí é regulado pelo direito administrativo. É objeto de estudo. As relações entre a administração e os administrados, com certeza. E é uma das principais coisas, né? É administrar as pessoas, administrar a população, né? Como é que funciona o serviço público, administrar o serviço público. Atividades judicantes contenciosas. Aí não, pessoal, sabe por quê? Quem faz isso aqui é o Poder Judiciário. Né? Atividades judicantes contenciosas da administração, não. Quem faz isso, até porque a nossa jurisdição ela é una, né? A decisão final, quem decide, no caso, é o Poder Judiciário. Então, não é uma atividade, não é objeto de estudo, atividade de julgar, né, do contencioso da administração. O objeto de estudo do direito administrativo é justamente estabelecer uma relação entre a administração e os administrados, prestação de serviço público, relações internas entre órgãos e entidades administrativas. Então, letra D, gabarito errado, porque ele quer o exceto, ele quer o que não seja um objeto de estudo, tá? Então, julgamento, não, o julgamento fica lá com o Poder Judiciário, tá? Geralmente, quando a gente fala objeto de estudo do direito administrativo, na questão do poder típico, aqui é uma atividade típica do Poder Executivo, na verdade, né? Típica, logicamente. Mas os outros poderes eles podem exercer, sim, a função administrativa na sua função atípica. Questão número 3. Direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa, que exerce os bens que exerce e os bens de que utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública.
O conceito de direito administrativo descrito acima é de autoria de quem? Pessoal, então vamos lá. Ó, quando ele fala que direito administrativo é um ramo de direito público, que tem por objeto estudar os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas da administração, né? A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que utiliza para fins de natureza pública. Esse conceito é de Maria Silva de Pietro. O professor Eli Lopes Meireles também é um grande estudioso do direito administrativo, mas esse conceitozinho aqui, ó, ramo do direito público, que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração para fins de natureza pública, esse conceito é de Maria Silva de Pietro. Vamos aqui à próxima questão. O direito administrativo possui como base, olha aí a base de sustentação, 4 principais fontes. Quais são as fontes do direito administrativo? A lei, que é uma fonte primária, que é a fonte primária, logicamente. Lembrando que a súmula vinculante também é considerada fonte primária. A jurisprudência, a doutrina e os costumes são as nossas fontes de consulta, é a nossa base. Como é que a gente vai pesquisar qual é a nossa base de sustentação? A lei, né? As leis, as jurisprudências, as doutrinas e os costumes. Então, isso aí são as fontes do direito administrativo. Próxima questão, uma questão que cobrou a parte dos princípios explícitos, aqueles princípios que estão lá na Constituição Federal que são aplicados ao direito administrativo. Então, aqui ele colocou uma coluna, onde ele estabeleceu aqui a numeração de acordo com o princípio. E aqui, se você observar, ele colocou os quadros para a gente fazer uma correlação, tá? Desses princípios. Então, aqui ele colocou o princípio da publicidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e legalidade, que é justamente o LIMP. Certo? Aquele mnemônico que todo mundo conhece. Vamos lá. Toda ação do Estado deve ser regulada por lei. Caso contrário, será injurídica e vai ser exposta à anulação. Pessoal, isso aqui é o princípio da legalidade, concorda? O que é que o princípio da legalidade fala? Que toda ação que o Estado faz é baseada em cima de quê? Da lei. Beleza? Promoção da melhor utilização possível dos recursos públicos. Vou utilizar da melhor forma possível. Vou aplicar da maneira mais eficiente. Então, aqui, princípio da eficiência. Rentabilidade social. O agente público, ao praticar o ato, deve ser imparcial, buscar somente o fim público pretendido pela lei, sem privilégios ou discriminações de qualquer natureza. Então, aqui, ó, o agente público ele não pode ficar querendo se promover, né? As ações têm que ser pautadas de maneira imparcial, Então, aqui, se você observar, aqui está relacionado com o princípio da impessoalidade. Os atos normativos e judiciais devem se tornar de conhecimento público, ou seja, tem que ser publicado. Publicação. Tem que dar publicidade aos atos. Exige do servidor o elemento ético. O elemento ético da sua conduta é o princípio da moralidade. Tudo bem? Então, vamos aqui só enumerar. Legalidade qual é? 5, né? Então, aqui 5. Eficiência. Eficiência é o 3. Então, você coloca 3 aqui. Impessoalidade é o 2. Então, você coloca aqui 2. Ó. Já dá para marcar, professor? Será? Publicidade qual é? É o 1. E moralidade é o 4. Certo? Pronto. Aí vamos ver se tem alguma alternativa. 5, 3, 2, 1, 4. Letra A. Beleza? Professor, é assim que a gente resolve questão? Cara, é nessa velocidade que você tem que aprender a resolver uma questão na hora da prova. Quando você está por dentro de todo o conteúdo, certo? Vamos partindo aqui numa questão do Sebrasp 2021, cobrado aí na PM de Tocantins. O princípio administrativo, que tem como 2 de seus fundamentos a adequação e a exigibilidade, o que seria a adequação? Tudo que a administração for fazer, ela tem que fazer de maneira proporcional, certo?
compatível. Pô, você vai dar uma multa totalmente desproporcional a uma situação? Cada situação tem que ter o quê? Proporção. Tem que ser compatível com o fim realmente ali desejado. Essa conduta ela tem que ser realmente necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para a gente alcançar esse objetivo, aí sim você aplica aquela sanção mais adequada. Então, resumindo, o administrador ele tem que ser proporcional, ele tem que ter uma dose de proporção, tá? No que ele for fazer. Ele não pode ter excessos. Tudo tem que ser feito na forma adequada e exigível. Então, esse princípio está relacionado com o princípio da proporcionalidade, que é um princípio implícito, né? Ele não está previsto ali explicitamente na Constituição, porém, ele está implícito, ou seja, também tem que ser aceito no ordenamento. Próxima. Marque a opção que preenche corretamente a lacuna. O princípio reflete a ideia da descentralização da administração. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma administração centralizada, certo? Está concentrada só em mim aqui. O que é que acontece agora com essa centralização? Bom, por exemplo, o governo vai lá e cria, dentro da administração indireta, a autarquia, por exemplo. Certo? Dentro da administração direta, ele vai lá e cria o quê, professor? Há uma autarquia. Ele vai criar, por exemplo, lá uma empresa pública e assim sucessivamente. Exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia. O que que acontece? Quando a administração ela cria lá por meio das leis, por meio de uma autorização, essa administração indireta, por exemplo, a criação de autarquias, ela está tirando o peso em cima dela e está colocando para cima de outras entidades que estão sendo criadas, tá? E aí ela está criando entidades de acordo com as especialidades. INSS, a questão da previdência, da seguridade social. Então, ela descentraliza o serviço e vai especializando as atividades que ela vai fazendo. Por exemplo, o Detran. Detran são autarquias lá dos estados. Então, é por meio da descentralização. Entendeu? Então, é só para a questão de trânsito. Então, nesse caso, quando acontece essa descentralização da administração, em que ele vai melhorar o desempenho da administração, criando essas entidades, né, descentralizando de acordo com as funcionalidade de cada uma, né? Por exemplo, justamente a criação da administração indireta é porque ele está querendo obedecer o princípio aqui da especialização, da especialidade das entidades, certo? Próxima. Com base nesse princípio, exige-se do administrador público a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Pessoal, vamos lá. Quando você estiver estudando e na questão cair, a administração, toda a administração, ela tem que motivar os atos dela. Então, o que é que acontece? Quando acontece alguma coisa, a administração vai indicar os motivos de fato e os motivos de direito. Quando cair na questão isso daqui, ó, indicar os motivos de fato, indicar os motivos de direito, você vai lembrar logo de quem? Da motivação. Tudo que a administração for fazer tem que ser motivado. Tem que ter um porquê. Não é não? É. Então, motivos de fato, realmente o que aconteceu e realmente os motivos de direito que estão previstos na lei. Tá? Então, tem que indicar os fundamentos de fato e de direito, que vão motivar suas ações. Então, a administração pública ela é obrigada a agir na conformidade da lei. Tá? Todos os seus atos devem trazer consigo a demonstração da sua base legal, as razões realmente que levaram a administração a praticar aquela conduta. Beleza? Próximo. Caiu em 2020 aqui. Ó. O poder da administração de anular os seus próprios atos. Vamos lá. Quando a administração pública ela verifica uma ilegalidade ou ela realmente não tem mais conveniência de continuar com o ato, a administração ela pode anular os seus atos ou ela pode revogar os atos. Por exemplo, precisa pedir autorização ao Poder Judiciário para fazer isso? Professor? Não. Se ela verificar ou então ela for provocada, ela pode anular ali
os seus atos que estejam eivados de ilegalidade. O fato da administração anular os seus próprios atos e revogar está relacionado com o princípio da autotutela. Beleza? Autotutela. Não esqueçam disso. A doutrina do direito administrativo diferencia duas espécies de atos administrativos, os vinculados e os discricionários. Então, aqui ó, nós temos os atos vinculados, certo? E nós temos os atos discricionários. Professor, qual a principal diferença entre os dois? É o mérito. Por quê? Ato vinculado, o administrador, a pessoa que está responsável ali pela chefia da administração pública, ela só pode fazer o que está na lei. Ela está vinculada à lei. E o ato discricionário é como se tivesse uma margem de liberdade para ele agir. O limite é a lei. Certo? Margem de liberdade. Essa margem de liberdade de agir, tá? De acordo com o que a lei prevê, é justamente o mérito. É mérito do administrador fazer isso dessa forma. Lógico, dentro da lei. Então, a principal diferença entre os atos vinculados, né, e os discricionários está relacionado com o mérito da administração, no caso do ato discricionário. Ato discricionário são aqueles atos onde são feitos mediante conveniência e oportunidade, certo? Mediante conveniência e mediante oportunidade. Beleza? Beleza, meu patrão. Então, vamos lá. Então, o mérito é a principal diferença entre os dois. A respeito dos atos administrativos, é correto afirmar que o mérito do ato administrativo corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade presente nos atos discricionários. Perfeitamente. O mérito tem em qual ato? Nos discricionários. Então, o mérito está relacionado ao juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, o administrador ele praticar um ato de acordo com se é o que ele achar melhor, ou mais conveniente ou mais oportuno, dentro da margem de liberdade que o poder discricionário deu para ele. Então, o mérito ele está relacionado com os atos discricionários, professor. Tá aí, ó, questão todas de concurso, tá? Todas as outras estão erradas. Ó, os atos vinculados comportam juízo de conveniência e oportunidade. Não, pessoal. Ato vinculado não comporta juízo de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade está relacionado com os atos discricionários. Próxima questão, Banca Quadrix 2021. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, entre os requisitos do ato administrativo, se ele está falando requisito, é porque são os elementos. Encontra-se a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. Opa! Situações de fato, situações de direito. Situações de fato, situações de direito. Só pode ser o elemento motivo. Então, pessoal, quais são os elementos de formação do ato? Quem são? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São os elementos de formação de um ato. Beleza? Então, quando ele falar quem são os elementos de fato e de direito, só pode ser o elemento motivo. Não esqueçam desse detalhe, que isso é um bizu fortíssimo aí. Vamos lá. Próxima questão. O resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. Qual é o resultado que a administração quer alcançar? Sempre o interesse público, conforme? Confere? Interesse público. Qual é o resultado que a administração quer alcançar? É o interesse público. Ou seja, qual é a finalidade do ato administrativo? Então, está relacionado ao elemento finalidade, que sempre vai ser o interesse público. É o resultado que a administração quer alcançar. Beleza? Próxima questão, 2019.
Os atos administrativos são uma denominação especial de atos jurídicos da administração pública, no que tange ao Poder Executivo. Porém, os poderes judiciários e legislativos utilizam quando também no seu serviço. Então, os atos administrativos são praticados pelo Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Em qual das opções abaixo, encontramos um requisito que corresponde à seguinte descrição? É o poder atribuído a um agente da administração por meio de lei. A lei diz, ó, esse fulano aqui tem o poder de fazer isso. Então, só pode estar relacionado com o elemento competência. Competência é um dos elementos de formação do ato administrativo. Só verificar aqui, ó. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tem erro não. Então, vai estar lá, elemento competência. Bacana? Próxima questão. Consoante a legislação vigente, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Opa! Elementos de fato e elementos de direito. Só pode ser o elemento motivo, né? Eles têm que ser motivados. Exceto quando? Pessoal, quando é que não precisa ser motivado? Vamos lá? Quando vai impor ou agravar deveres. Todo ato que vai impor um dever, ou agravar, ou piorar, tem que ser motivado. Vai impor uma sanção? Tem que ser motivado. Atos que decidam processos administrativos. Ora, se você vai decidir um processo, você tem que motivar por que você está decidindo daquela forma, né? Por que você decidiu daquele jeito. Atos que aplicarem jurisprudência firmada sobre a questão, ou concordar com parecer, laudos, propostas e relatórios oficiais. Bom, se já existe uma jurisprudência firmada sobre aquela questão, na verdade não foi você, é porque você está só simplesmente acompanhando o que foi dito. Entendeu? Já existe uma decisão sobre aquilo, você está só concordando. Então, quando você vai fazer concordar com parecer, laudos, propostas, relatórios oficiais, aplicar a jurisprudência firmada, já tem uma jurisprudência sobre a questão, então não precisa você estar motivando, tá certo? Porque já existe uma coisa, você simplesmente só vai aplicar. Então, como ele quer o exceto, então gabarito letra C. Atos que importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato, bom, se você vai anular, pessoal, um ato, revogar, tem que ter a motivação. Por que você anulou? Por que você suspendeu? Por que você convalidou? Então, tem que ter motivação. A única que não tem, letra C. Próxima. Ao se considerar um texto que define ou comunique um ato, são marcantes 5 elementos de sua formação. Quais são os elementos de formação do ato, pessoal? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. De novo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os elementos de formação do ato administrativo. Próxima questão. Também do Sebrasp em 2021. A característica do ato administrativo em que o ato tão logo praticado possa ser imediatamente executado e seu objeto imediatamente alcançado. Vamos lá. A característica do ato administrativo em que o ato tão logo praticado, quando o ato for praticado, ele é imediatamente executado e seu objeto imediatamente alcançado. Ou seja, isso aqui só pode ser o quê? Autoexecução. Não precisa poder pedir autorização ao Poder Judiciário para praticar um ato, né, pessoal? Ele foi formado direitinho? Foi. Foi formado normal. Tá? Foi praticado? Vai ser praticado imediatamente. Vai ser executado. O que garante isso é um atributo chamado autoexecutoriedade. Tá certo? Autoexecutoriedade do ato. Capacidade de ter a execução sem ficar pedindo autorização à administração. É um atributo dos atos administrativos. Eu autoexecuto. É imediatamente executado. Próxima. 2021. Dos atributos administrativos, é o que significa que o ato administrativo, até que se prove o contrário, é válido. Quando a administração faz um ato, tem fé pública. Se você achar que isso ali está errado, você que vá atrás de justificar ou então de recorrer, porque a administração, quando ela pratica um ato,
o ato é considerado válido até que se prove o contrário. Está relacionado a qual atributo? Porque os atos eles têm presunção de legitimidade, tem fé pública, presunção de veracidade. O ônus é invertido. Você que foi prejudicado é que tem que entrar com ação para reverter essa situação. E não a administração provar que ela tá certa. É você que tem que provar que a administração está errada. Próxima questão. Acerca dos atributos dos atos, é correto a correspondência contida na seguinte alternativa. Vamos lá. A presunção de legitimidade, de ilegitimidade não, né? Presunção de legitimidade, não vou nem começar a ler isso aqui. A imperatividade, vamos lá. A administração pública é soberana em suas decisões, não havendo possibilidade de impugnação judicial de seus atos. Por que não? Não é isso, não é que ela é soberana em suas decisões, tá? A pessoa pode sim entrar na justiça contra aquele ato, porém o detalhe é que você é que tem que provar que a administração está errada e não a administração provar que ela está certa. Tá errado. A autoexecutoriedade é uma possibilidade de execução material daquele ato pela própria administração, frequentemente necessária ao exercício do poder de polícia. Está correto. A autoexecutoriedade, você autoexecuta imediatamente aquele ato, por exemplo, fechamento do comércio. Ela vai executar imediatamente. Se for necessário, até utilizar o poder de polícia. Né? O uso da força, por exemplo. Então, esse realmente está relacionado com o poder de ao atributo de autoexecutoriedade. Certo? Então, muito cuidado nesse atributo, tá, pessoal? Autoexecutoriedade. Próxima. Considere que um órgão público faça a expedição de um determinado ato administrativo, mas para que este ato possua execuibilidade, outro órgão precise conceder sua anuência. Opa, aqui nós temos quantos órgãos? 2 órgãos. Este tipo de ato administrativo é classificado como? Então, a gente tem um único ato, mas precisa da anuência de 2 órgãos. Quando a gente tem 2 ou mais órgãos e a gente tem um único ato, para que ele tenha execuibilidade, para que ele realmente comece a colocar em prática ali seus efeitos, a formação dele foi como? Foi por meio de quê? Foi por meio de um ato complexo. O ato complexo ele é formado por órgãos diferentes, mas é um mesmo ato. Por exemplo, você vai colocar o ministro do STF lá no cargo. O presidente indica, mas quem faz a sabatina é o Senado. Ou seja, 2 órgãos diferentes para formar um único ato, que é justamente colocar o ministro lá no STF. Então, esse único ato, tá, foi formado por 2 órgãos. Então, é o ato complexo. O ato composto, pessoal, é que, na verdade, tem um ato principal, mais um ato de ratificação, que é um ato de homologação. Pode ser até mesmo dentro do próprio órgão, mas é porque nós temos, por exemplo, a execução de um ato principal e para realmente ele colocar em prática tem que ser homologado. Então, toda vida que tem um ato principal e um ato para ser homologado, um ato para ratificar aquela inclusão do ato principal, é o ato composto. Tá? O ato simples é um ato que vem de um único órgão, decisão simples normal, tá? Só que esse conceito aqui de 2 órgãos diferentes para formar um único ato é o ato complexo, ok? Próximo. Sobre os atos administrativos, analisa a afirmativa a seguir. Nos atos, o Estado não possui qualquer prerrogativa, age de forma igualitária com o particular. Vamos lá. Se ele age de igual para igual, né? Ou seja, não tem a questão da supremacia, não tem prerrogativa sobre o particular, é os famosos atos de gestão. Quando é de igual para igual, particular com particular, por exemplo, o Estado vai alugar uma casa de uma pessoa. Pô, de igual para igual, pô. Entendeu? É como se fosse um particular com particular. Então, aqui são os atos de gestão. Beleza? Atos de gestão. Então, quando agem de igual para igual, de forma igualitária.
Por exemplo, alugar uma casa, normal, a administração paga e o cara concede a casa. Beleza? É um ato de gestão. Próxima. São aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e as condições de sua realização. Nessa categoria de atos, as imposições legais absorvem quase que por completo a liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela lei. O cara não pode fazer nada do que a lei não permita. Então, a lei vai estabelecer os requisitos e as condições. A lei estabelece. O cara fica adstrito ao que está na lei. Só pode ser os atos vinculados. Aqueles atos que são vinculados à lei. O ato discricionário ele já tem um pouco de margem de liberdade. Tá? Então, o cara só pode fazer o que está na lei. Ele fica adstrito. Ele fica adstrito aos pressupostos estabelecidos pela norma legal. Entendeu? Então, os atos vinculados, como a gente já viu, o administrador fica vinculado à lei. O ato discricionário é quando a lei ela dá uma margem de liberdade para a escolha do administrador. Ou seja, aqui no discricionário é que tem a questão do mérito. Lembra? Próximo. De acordo com a classificação dos atos administrativos, assinale a alternativa correspondente a um ato administrativo externo. Muito fácil, né? Vamos lá. Aplicação da pena de demissão a um servidor. Isso aqui é ato interno. Publicação de um edital de concurso público. Aqui com certeza é um ato externo. Conceder uma licença a um servidor. Ato interno. Publicação de um edital de remoção a pedido. Ato interno, porque na verdade aqui é com o servidor. Certo? Então, letra C não, né? Letra B. Letra B de bola. Publicação de um edital de concurso é um ato externo. Próximo. São determinações especiais dirigidas aos responsáveis por obra ou serviços públicos. Pessoal, vamos lá. Quando a administração quer autorizar alguma coisa, uma obra, né, contendo as imposições de caráter administrativo para aquela realização daquela obra, ele vai fazer por meio de uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço está dentro de um poder chamado poder regulamentar. Certo? Então, quando a administração vai lá autorizar uma obra, um serviço, ela vai fazer isso por meio de uma ordem de serviço. Beleza? Ordem de serviço. Vamos lá. São atos administrativos normativos, expedidos pelas altas autoridades do Executivo ou pelos presidentes de tribunais, órgãos legislativos, colegiados administrativos, para administrar a matéria de sua competência. Pessoal, quando existe uma situação que ela está sendo muito discutida, tá? E sobe nas esferas mais altas que tem, por exemplo, matéria de trânsito. Né? Quando uma matéria de trânsito está sendo muito debatida sobre aquela situação, ou não tem uma regulamentação ali sobre aquele assunto, os órgãos colegiados, as altas autoridades, elas se juntam para debater sobre aquele tema. Tá? Uma matéria de competência bem específica mesmo. Então, na verdade, quando é feita a decisão, né, para a regulamentação, como é que vai ser feito, é feito por meio de uma resolução. Então, vai ser feita uma resolução, por exemplo, resolução do CONTRAN. Né? O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele vai disciplinar os veículos, né? Como é que vai ser feito o estacionamento dos veículos. Então, tudo isso é feito por meio de uma resolução. Por isso que existem as resoluções do CONTRAN. Então, as resoluções, lógico, está dentro do poder normativo, porque está estabelecendo normas, normatizações. Então, quando acontecem esses atos pelas altas autoridades, colegiadas, para decidir conjuntamente, só pode ser uma resolução.
Próximo. Assinale a alternativa incorreta em relação às espécies de atos. Atos normativos. Aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando a correta aplicação da lei. Perfeito, é isso aí. Então, os atos normativos, eles têm estabelecimento de caráter geral e abstrato. Então, eles vão estabelecer um comando geral do Executivo. O objetivo deles é a correta aplicação da lei. Por meio, por exemplo, lá dos decretos regulamentares, onde vai regulamentar a lei. Tá? Atos ordinatórios. Visam disciplinar o funcionamento da administração. Visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. Vamos lá. Emanam do poder hierárquico da administração. Pessoal, os atos ordinatórios, por exemplo, uma multa, por exemplo, né, para um particular. Então, eles visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta de seus agentes. Tá certo? Emanam do poder hierárquico da administração. Sim. Na verdade, inclusive, vem até do poder disciplinar, né? Por exemplo, quando você vai aplicar uma demissão a um servidor, lá dos atos ordinatórios, tá certo? Então, esses atos também estão relacionados com o poder hierárquico. Você vai dar ordens, vai, por exemplo, ali demitir um servidor, né, pela conduta que ele fez. Tudo a ver com o poder hierárquico, porque alguém tem que estar subordinado a alguém para poder demitir. Beleza? Atos negociais. Aqueles que contêm uma declaração da vontade do poder público divergente com a vontade do particular. Na verdade, não é divergente. O ato negocial é aquele ato que você vai negociar com a administração para você conseguir. Então, na verdade, a negociação ela tem que ser convergente, né? Eles têm que estar de acordo. Por exemplo, você vai tirar uma licença, pedir uma licença, uma autorização, tem que estar de acordo com a administração. Beleza? Atos enunciativos. Aqueles que se limitam a certificar ou atestar um fato ou emitir uma opinião sobre determinado assunto. Correto. Os atos enunciativos, por exemplo, uma declaração, né, um parecer, tudo isso aí é só para efeito de certificar ou atestar alguma coisa. A administração emite lá uma certidão para você, uma declaração. Na verdade, ela não está querendo te punir, ela só está certificando de alguma coisa. Então, são os atos enunciativos. A única que está errada aqui, pessoal, é a letra C. Porque, na verdade, os atos negociais eles têm que ser convergentes. A administração e o particular têm que estar de acordo. Tá? Próximo. Em regra, a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário ocorre quando, pessoal, a anulação de um ato pelo Poder Judiciário só vai ocorrer quando existe alguma ilegalidade. Lembrando, o judiciário, ele não revoga, tá? Atos da administração. Ele não revoga atos da administração de jeito nenhum, porque está relacionado com o mérito do administrador. O Poder Judiciário ele pode anular quando ele for provocado. Ele tem que ser provocado. Quando ele for provocado, certo? E aí é por questões de legalidade. Próximo. Quando um ato é praticado com desvio de poder, lembrando, quais formas de abusos? Nós temos o desvio de finalidade, .
E nós temos o excesso de poder. Nós temos o desvio de finalidade e nós temos o excesso de poder. O desvio de finalidade é, na verdade, tá? Quando é que ele acontece, o desvio de finalidade? O desvio de finalidade, ele ocorre quando, na verdade, você tem competência, mas, na verdade, você praticou algo com interesse particular, não com interesse público. Já o excesso de poder, você tem competência para... Aliás, na verdade, você não tem competência para fazer aquilo. Pô, você demitiu, sendo que você nem podia demitir ele. Quem demite é outra pessoa. Aí é excesso de poder. Desvio de finalidade, você tem até a competência de demitir, porém, você extrapolou a finalidade pública. Então, ó, quando um ato ele é praticado com desvio de poder, desvio de finalidade, esse ato ele tem que ser nulo, pessoal. Porque está contra o interesse público. Beleza? Próxima. A revogação do ato administrativo. Revogação de atos discricionários, né? Já aprendemos. Revogação de atos discricionários. O que seria essa revogação? Bom, a revogação é uma medida discricionária por meio da qual a administração pública vai extinguir um ato válido. Perfeito. Na revogação, o ato ele não é ilegal, ele é válido. Porém, ele não tem mais conveniência, não tem mais conveniência e oportunidade. Certo? Não tem mais conveniência e não tem mais oportunidade. Isso é a revogação. Ele vai revogar um ato que é válido, porém não está mais servindo para a administração. Já a anulação é uma forma de extinção do ato em que ele vai anular aquele ato que não é mais legal. Certo? Próxima. Revogação é a supressão de um ato administrativo, que ele é um ato legítimo e ele é eficaz, porém não serve mais para a administração. Beleza? Show, né, professor, essa questão? É. Então, a revogação ela é a extinção de um ato que tem relacionado com ato discricionário, está relacionado com ato discricionário, quando esse ato ele é legítimo e ele é eficaz. Porém, não tem mais serventia para a administração, não tem mais conveniência, por isso ele vai ser revogado. Próximo. A forma de extinção do ato administrativo correspondente à sua retirada do ordenamento jurídico em virtude do descumprimento pelo destinatário, ou seja, a culpa é do próprio beneficiário. A culpa é do próprio beneficiário. Se a culpa é do próprio beneficiário, meu amigo, só pode ser a cassação. Imagina você estar com seu CNH. Do nada você cometeu lá as infrações, é reincidente, cometeu crime de trânsito. E aí você, por culpa sua, você vai ter sua CNH cassada. Então, a CNH, a concessão da CNH é um ato. Quando o próprio destinatário é o próprio responsável, ou seja, pela besteira que ele fez, ele é responsável, vai ser cassado lá o benefício dele, no caso é a licença dele ou a CNH dele. Então a culpa é do próprio beneficiário. Então vai ser, como é a forma de extinção aqui? Cassação. Beleza? Então quando o beneficiário descumpre as condições impostas para ele obter aquela licença, e aí ele descumpre e vai ser cassado. É a forma de extinguir o ato, a cassação. Essa questão caiu na UES, ó. Os efeitos temporais da revogação e da anulação. Os efeitos da revogação são efeitos ex nunc e os efeitos da anulação são efeitos ex tunc. Gabarito letra A. Beleza? Gabarito letra A.
Show? Revogação e anulação. Próximo. É um ato administrativo discricionário, pela qual a administração extingue um ato que é válido. Já acabamos de falar. Se ele está extinguindo um ato que é válido, com certeza é a revogação. E tem a ver com atos discricionários, que têm a oportunidade de conveniência. Já fica automático, pessoal, a resolução de questões, entendeu? Você vai resolvendo tanta questão que já fica meio que automático para você responder. Próxima. Dentre as motivações dos atos administrativos, existe a teoria dos motivos determinantes. Assinale a alternativa que apresenta a fundamentação dessa teoria. O que é essa teoria dos motivos determinantes, pessoal? Se a administração motivar alguma coisa, se for verificado realmente que, por exemplo, eu vou demitir uma pessoa, cargo de comissão, certo? Em regra, não precisa motivar, porque é livre exoneração e nomeação. Porém, se eu disser, você está sendo exonerado por causa disso, disso, disso. Se você jogou o motivo tem que ser legal, tem que ser condizente, porque se for verificado que esse não era o motivo, aí vai ferir a teoria dos motivos determinantes. Tá? Ou seja, a consideração de que os atos, quando eles tiverem sua prática motivada, ou seja, quando um ato ele é motivado, eles ficam vinculados aos motivos que realmente foram expostos. Olha, se o motivo foi esse, tem que ser esse o motivo. Porque se não for, vai ferir os princípios da teoria. Aliás, vai ferir a teoria dos motivos determinantes. Então, a teoria dos motivos determinantes, o que ela fala? Ela diz que os atos, quando eles são motivados, eles ficam vinculados ao que realmente foi exposto como motivo, para efeito jurídico. Se tiver contrário, se for verificado ali na vida real que não era aquilo, aí é um ato ilegal, tá? Então, a teoria dos motivos determinantes é isso. Se você alegar alguma coisa, que fique realmente que você coloque o motivo verdadeiro. Tem que estar vinculado ao que realmente você expôs, né? É o gabarito letra C, que define a melhor é a definição da teoria dos motivos determinantes. Marque a opção correta. Os poderes de delegação e avocação. Pessoal, falou em delegação e avocação, só pode ser o poder hierárquico. Tá? Poder de delegado, de avocado, relacionado com poder hierárquico. Subordinação, tá? É o poder hierárquico. Próxima. É uma faculdade de quem dispõe o chefe do Poder Executivo de explicar a lei para a sua correta execução. Bom, se ele vai explicar a lei, com certeza ele vai baixar um decreto regulamentar para explicar como é que tem que ser cumprida aquela lei. O decreto regulamentar, ele tem a ver com o poder de normativo, de fazer leis. É o poder regulamentar. Poder regulamentar. Ele vai baixar um decreto para explicar a lei, ou seja, para a correta execução da lei. Ou de expedir decretos autônomos, né, para disciplinar uma matéria que não foi disciplinada ainda. Então, essa forma de disciplinar está relacionada com o poder regulamentar. Né? Os chefes do Poder Executivo eles podem fazer regulamentações. Sobre o poder de polícia, exercido pela administração pública, assinale a alternativa incorreta. Poder de polícia. Você restringe um direito individual de uma pessoa em prol da coletividade. Atua para a punição de agentes públicos que se recusarem a executar as tarefas em conformidade com as determinações superiores, desde que legais. Vamos lá. Restringe direitos individuais para salvaguardar o interesse público. Perfeito. Admite até o emprego da força para o seu cumprimento, quando houver resistência. Perfeito. Impede ou paralisa as atividades antissociais, com certeza. Limita o uso, o gozo e disposição da propriedade e restringe o exercício da liberdade dos indivíduos em benefício do interesse público, com certeza. Agora, punição de agente público, pessoal, é o poder disciplinar.
certo? Punição de agente público não é o poder de polícia. O poder de polícia ele vai punir ali os administrados, as pessoas particulares. Beleza? Então, gabarito essa questão aqui, ó, é letra A. Próxima. Guarda Civil Municipal. Coreimun é prefeito do município 50 e pratica vários atos que, em tese, estariam no âmbito de sua competência, porém, com o objetivo de beneficiar terceiras pessoas. Nesse caso, de acordo com o direito administrativo, estaria caracterizando o denominado, vamos lá. O cara é prefeito, praticou atos. Estariam no âmbito de sua competência, certo? Porém, com o objetivo de beneficiar terceiras pessoas. Ele tinha competência, porém, ele praticou com desvio de finalidade. Concorda comigo? Desvio de finalidade. Que é uma forma de abuso de poder. Que é o desvio de poder. Belezinha? Tranquilo? E aí a gente encerra as nossas questões de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, pessoal. Então, um grande abraço para vocês. Quem quiser comprar o curso do professor Muniz para a Guarda Municipal de Fortaleza, a gente vai estar iniciando no mês de abril. É só entrar em contato com a gente, tá? Então, entre em contato. Aqui vou deixar o telefone, beleza? 9653-7785, beleza? Falar com Franciele, ela vai atender você lá, tá? E, pessoal, vale a pena, tá? Nosso estilo de aula é rápido, é objetivo. Eu sei que você está com tempo curto, porém, é o nosso estilo de aula. Bacana? Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!